como já vimos anteriormente, as Olimpíadas, que hoje se realizam a cada 4 anos e reúnem atletas dos 5 continentes, foram criadas pelos gregos. Há mais de 2000 anos atrás, eles começaram a realizar competições atléticas e espetáculos musicais para ganhar a simpatia e o apoio dos deuses. Os Jogos Olímpicos ou Olimpíadas recebiam esse nome porque eram realizados na cidade grega de Olímpia. A civilização grega foi uma das mais desenvolvidas de todos os tempos. Localizada na Península Balcânica, a sudeste da Europa, a Grécia apresentava um relevo montanhoso com inúmeros vales e um litoral bastante recortado, o que favoreceu a criação de diversos portos. Já o relevo favoreceu o aparecimento de cidades com suas próprias leis, seu governo e sua própria moeda, independentes uma das outras, isso devido à dificuldade de comunicação. As cidades-estado, como eram chamadas, nasciam com os camponeses que construíam verdadeiras fortalezas para se protegerem de possíveis ataques. Mais tarde, novos moradores construíam suas casas ao redor da fortaleza e uma nova muralha precisava ser construída para proteger essas vilas. Assim, nasciam as polis. Como as cidades não tinham comunicação entre si, devido ao relevo montanhoso, cada uma experimentava uma forma de governo. A monarquia, a tirania, a oligarquia, a aristocracia e a democracia foram algumas formas de governo utilizadas pelas cidades-estado. Lembram-se que para que pudéssemos entender melhor a história, foi melhor dividir em períodos? Pois aqui faremos o mesmo para estudar os mais de 1500 anos de história grega. Dividiremos em período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. O período homérico recebe esse nome porque o que temos de informações a seu respeito foram passadas pelo escritor Homero em seus poemas Ilíada e Odisseia. O período homérico caracterizou-se pela comunidade agrária, familiar. A propriedade comunitária produzia cereais, uvas e olivas e criava cabras, ovelhas, cavalos e vacas, não havendo classes sociais nem escravos. Porém, com a falta de terras férteis, as propriedades começaram a ser mal divididas, e como a maioria ficou sem terras, começaram a surgir as cidades-estado, onde escravos e estrangeiros não tinham direitos civis. Entramos assim no período arcaico, com o desenvolvimento das cidades-estado e a formação de colônias gregas, principalmente na região do Mediterrâneo e do Mar Negro. A expansão marítima e colonizadora favoreceu a formação de portos no litoral e a entrada de produtos importados, o que desagradou aos pequenos agricultores. Muitas lutas entre o povo e a nobreza começaram a ocorrer em diversas cidades. Onde a nobreza era vitoriosa, instalava-se o regime aristocrático. Onde o povo vencia, aos poucos instalava-se uma democracia. Daí a origem da palavra. Demos igual a povo. Péricles foi o mais importante governador do período clássico. Querendo transformar Atenas no centro mundial da cultura e da política, incentivou a democracia, onde cada cidadão ateniense tinha voz ativa na Assembleia, reunião dos cidadãos para decidir sobre questões da cidade. Enquanto Esparta, outra grande cidade grega, era aristocrática e conservadora, Atenas abria espaço para discussão entre os cidadãos de todos os níveis sociais e o governo.
essas duas cidades iriam travar uma guerra por mais de 20 anos, chamada Guerra do Peloponeso, que veremos mais adiante. O quarto e último período, o período helenístico, foi marcado pelas constantes lutas entre as cidades de Estado, mesmo depois de terminada a Guerra do Peloponeso. Estando enfraquecida, a Grécia é invadida por Filipe, rei da Macedônia, e totalmente tomada. O sucessor do rei Filipe, seu filho Alexandre, aumenta seus domínios, apoderando-se da Pérsia, Egito, Babilônia e estendendo seus territórios até a Índia. Alexandre o Grande, como ficou conhecido, morreu em 323 a.C. e seu império foi dividido entre seus generais, tornando-se assim enfraquecido e acabando por ser dominado pelos romanos. A Guerra do Peloponeso. A rivalidade entre as cidades de Estado gregas ficou marcada principalmente pela Guerra do Peloponeso. Atenas e Esparta, as duas maiores cidades gregas, entraram em guerra em 431 a.C. Atenas estava localizada às margens do Mar Egeu, sendo assim uma cidade de navegadores e comerciantes. Consequentemente, recebia influência de outros lugares do mundo. Foi o berço da democracia grega e entre sua população estavam muitos filósofos, poetas e artistas. Esparta estava localizada no interior do território e seu povo tinha formação guerreira. Viviam isolados em uma verdadeira fortaleza e seu regime de governo era bastante opressor. Enquanto a educação dos atenienses estava calcada na formação intelectual e artística, com suas crianças recebendo aulas de música e ginástica, os espartanos preocupavam-se em criar verdadeiros soldados com aulas de formação militar e condicionamento físico. Tudo começou com a vitória de Atenas sobre os persas. Para manter uma força naval permanente, Atenas fez uma aliança com outras cidades, a Liga de Delos, porém, aproveitando-se para os seus próprios interesses econômicos. O fato de Atenas entrar em conflito com a cidade de Corinto fez com que Esparta declarasse guerra contra a mesma e montasse uma aliança com outras cidades. A Guerra do Peloponeso foi a guerra entre uma aliança comandada por Atenas e outra comandada por Esparta, sendo esta última vitoriosa em 404 a.C. Esparta tornou-se assim a cidade-estado soberana na Grécia. Por falar em soberania, não poderíamos deixar de falar da soberania grega nas artes, na filosofia e na ciência sobre as civilizações antigas. A arquitetura grega constituía verdadeiras obras de arte com seus três principais estilos arquitetônicos: o dórico, o jônico e o coríntio, dentre outros. Muitos templos e esculturas foram construídos em honra aos deuses. Os maiores filósofos de todos os tempos nasceram e viveram na Grécia Antiga. Aristóteles, Hipócrates, Heródoto, Demóstenes, Pitágoras, Sócrates e Platão, entre outros, fizeram descobertas na medicina, na matemática e pesquisas na história importantes até os dias de hoje.
filosofia, no teatro e nas artes, nem é preciso dizer nada, basta que apreciemos. A cultura grega, notabilizada pela literatura, filosofia, escultura e arquitetura, iria influenciar profundamente uma das maiores civilizações neste planeta, o Império Romano. E é o Império Romano que estudaremos no próximo volume. O mundo está pronto. Entretanto, falta ainda um ser capaz de amar e odiar. Prometeu iria esculpir estátuas. Apolo as iluminaria com sua luz. E Atena, filha de Zeus, colocaria nelas uma alma. Assim nasceria o homem. Os deuses gregos, seus heróis e suas lendas compõem a mitologia grega. Tendo como morada o Monte Olimpo, os deuses gregos viveram histórias que até hoje influenciam nossas vidas, seja com seus nomes, seja no cotidiano ou no pensamento. Quem nunca ouviu falar de Eros, o deus do amor, ou de Dionísio, deus do vinho, que os romanos chamariam de Baco e seria imortalizado na obra de Michelangelo? Mitos e lendas que iriam influenciar a religião romana durante sua dominação sobre os gregos. Em grego ou em latim, esses mitos acabaram por enriquecer nossas vidas, seja através das obras de arte, seja pela sua sabedoria. Os gregos não foram grandes políticos, não criaram um grande estado, nem conquistaram grandes territórios. Porém, criaram a maneira mais fascinante de explicar o maior dos enigmas da humanidade. Qual seria a origem de todos os seres? A resposta está na mitologia grega.